falar sobre a República Velha, quando o voto existia, mas não era livre. A República Velha, ela funcionava como uma engrenagem perfeita de favores e de medo. Era um sistema que se sustentava destacando-se três eixos: o curral eleitoral, que eram os coronéis da época; a política café com leite, que era o revezamento de políticos de São Paulo e Minas Gerais; e o governo corrupto, que era um governo que apoiava a elite e aqueles que eram de oposição perseguia. Então tudo isso mudou com a exclusão de algumas situações que ocorreram. O sistema só começou a ruir, esse sistema do curral eleitoral, quando as novas classes urbanas, os militares com o movimento tenentista, eles passaram a exigir o voto secreto e a justiça eleitoral. Então foi na Revolução de 1930 que deu o golpe final nessa estrutura, levando à criação do Código Eleitoral de 1932, que finalmente introduziu o voto secreto e também o voto feminino no Brasil. Foi importante isso porque foi a derrota dos coronéis. Eles criavam o termo voto do cabresto, que era uma metodologia perfeita na época dele se conduzir no poder através das suas famílias. O eleitor era conduzido até o local da votação. Como o voto era aberto, escrito no papel e entregue ao mesário da época, os capangas dos coronéis vigiavam cada cédula. E quem desobedecesse às ordens do coronel corria risco físico e até perdia o seu emprego e o acesso às necessidades básicas, como remédio, emprego, a conta que ele tinha na mercearia dos coronéis, que era chamado de cantina. Então, era um sistema de aviamento. Nunca o trabalhador conseguia sair, porque ele ficava sempre devendo. Era colocado preços muito altos e quando ele vinha acertar a nota, ele nunca conseguia o seu saldo. E o coronelismo criou o curral eleitoral. A política café com leite, ela surgiu de um revezamento dos políticos de São Paulo, Minas Gerais, numa aliança dos dois estados que eram ricos e populosos e garantiam que o governo federal estivesse sempre alinhado a esses grandes interesses desses políticos. Esse sistema também de corrupção, ele era uma troca de favores dos governadores que garantiu a eleição de deputados a quem apoiasse o presidente. Se alguém da oposição conseguisse vencer essas fraudes, passava pela Comissão Verificadora de Poderes. Esse órgão simplesmente não diplomava os opositores alegando irregularidades. Então, se chamava na época esse processo de degola, tá? Então, era aqueles que eram oposição, não apoiava na época, esse sistema foi criado por Campos Salles, e quem não apoiava eles entravam nessa comissão verificadora de processo e colocavam qualquer irregularidade e não diplomava. Mas só mudou quando a Revolução de 1930 constituiu a criação do Código Eleitoral de 1932, que também garantiu o voto secreto. E também foi muito importante ao movimento feminista com o voto das mulheres no Brasil.